Um tribunal do Vaticano está atualmente examinando algo potencialmente chocante: a validade da eleição do Papa. Este não é um julgamento civil, não é uma opinião, é uma investigação canônica oficial em andamento. Ao final deste vídeo, você terá todas as informações necessárias para entender por que esta notícia pode ser a mais importante para a Igreja Católica nos últimos 12 anos. Em 14 de abril de 2026, John Henry Weston, do Lifezit News, publicou uma reportagem exclusiva. O Tribunal do Vaticano confirmou uma investigação em andamento sobre a validade da renúncia de Bento XVI. Esta não é uma hipótese, é uma investigação formal confirmada pela estrutura legal da Santa Sé. A investigação ocorre em um momento de crescente tensão entre os Estados Unidos e o Vaticano. Já existe uma petição no Lights Petitions, pedindo ao presidente Trump que inicie uma investigação governamental sobre uma possível interferência da inteligência americana na renúncia de 2013 no conclave que elegeu Francisco. A questão está ultrapassando os círculos canônicos para entrar no debate político internacional. Em 14 de abril, o ex-magistrado italiano Angelo Giorgiani enviou um parecer formal, pro veritate ao cardeal Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Nesse documento, Giorgiani lista 4 defeitos canônicos que tornam nulo e sem efeito o conclave de 7 e 8 de maio de 2025. O primeiro defeito: 133 cardeais eleitores no conclave, 13 a mais do que o limite máximo de 120 estabelecido pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, um limite que não foi dispensado por nenhum ato oficial. O segundo defeito: 108 desses cardeais foram nomeados por Francisco. De acordo com um número crescente de canonistas, Francisco não era o Papa legítimo e, portanto, esses 108 cardeais não eram cardeais válidos. A terceira falha, após o fechamento extra das portas da Capela Sistina, foi a descoberta de um telefone celular, em posse de um cardeal eleitor, violando o sigilo do conclave. A quarta falha foi relatada ontem por Giorgiani em uma segunda carta a Parolin. Um cardeal abandonou o conclave antes de sua conclusão. 4 irregularidades, 4 razões distintas e separadas para a nulidade canônica. Para entender a razão de tudo isso, precisamos voltar a 11 de fevereiro de 2013, o dia em que Bento XVI proferiu palavras que o mundo inteiro interpretou como uma despedida, mas que talvez fossem algo completamente diferente. Andrea Ciunci é um jornalista italiano e historiador da arte. Há 6 anos, ele se dedica a uma única pergunta: Bento XVI realmente abdicou? Seu livro, Codice Ratzinger, vendeu 25.000 exemplares e ganhou 2 prêmios internacionais de jornalismo. Sua pesquisa se baseia em mais de 1.500 artigos, 2.800 podcasts, 185 conferências e 55 petições. Ele não é um amador. É um pesquisador sistemático que construiu um caso documental passo a passo. Andrea Ciunci argumenta que a declaração emitida por Ratzinger em 11 de fevereiro de 2013 não foi um ato de abdicação, mas sim uma decisão, um decreto com o qual o Papa anunciou o impedimento da Sé e a iminente usurpação do papado. Ratzinger declarou que estava na condição de um Papa impedido, incapaz de exercer livremente seu ofício, mas não privado dele. A comparação histórica que ele nos oferece é precisa. Afonso X da Espanha deixou o país em 1931 sem abdicar. Ele foi para o exílio para proteger a legitimidade da coroa da pressão revolucionária. Schonch argumenta que Ratzinger fez o mesmo, um exílio papal para preservar a legitimidade do munus petrino. A distinção canônica é fundamental. Um papa pode renunciar ao ministerium, o exercício prático do poder, sem renunciar ao munus, o ofício sagrado do papado. Bento XVI, em sua declaração, usou a palavra ministerium, não munus. Para Ciunci, essa escolha lexical não foi acidental. Era uma mensagem para qualquer pessoa familiarizada com o direito canônico. As consequências dessa interpretação são canonicamente devastadoras. Se Bento XVI nunca abdicou, a sé de Pedro nunca foi desocupada. Francisco não era o Papa, era um antipapa. E se Francisco era um antipapa, todos os seus atos são canonicamente nulos, incluindo os 108 cardeais que ele criou,
incluindo os Traditionis Custodes, que suprimiram a missa tradicional, incluindo a Fiducia Supplicanis. Ciunci desafiou publicamente qualquer um a refutar essa cadeia lógica, mesmo em tribunal. Estou pronto para responder pelo que disse, mesmo perante o próprio Leão XIV, caso ele precise de esclarecimentos. Isso não é retórica, é a posição de alguém que sabe que pode defender cada passo com provas documentais. E agora, pela primeira vez, um tribunal do Vaticano parece estar aceitando esse desafio. A investigação confirmada pela LifeSite News não é apenas um rumor, é um ato formal da estrutura jurídica da Santa Sé, um reconhecimento de que o assunto merece um exame oficial. No entanto, há um segundo nível nessa história. Giorgiani pediu formalmente ao Vaticano que tornasse pública a ata oficial da eleição de Leão XIV para verificar de forma transparente como a votação foi conduzida. O Vaticano ainda não respondeu. As palavras de Ciunci existem e ninguém ainda as refutou academicamente ou legalmente. Desafio qualquer um a contestar o que eu disse. Desafio qualquer um até mesmo legalmente. Essas palavras permaneceram sem resposta por anos. Agora que um tribunal do Vaticano abriu uma investigação, esse desafio se torna mais urgente, e aqueles que permaneceram em silêncio terão que se manifestar. A questão que se coloca para todo canonista que leva esta investigação a sério é apenas uma. Se o conclave for nulo por apenas um dos 4 defeitos denunciados, Leão XIV não é o Papa canonicamente eleito e, nesse caso, a sé ainda está vacante. De acordo com a lógica do direito canônico que emerge desta investigação, existem hoje 25 cardeais autênticos, aqueles nomeados por João Paulo II e Bento XVI antes de 2013. Eles são os únicos que teriam o direito de convocar e eleger um pontífice legítimo. Os fiéis tradicionalistas entendem isso há anos. Anos de missa suprimida por custódios tradicionais, de bispos progressistas impostos, de declarações doutrinais incompatíveis com 2000 anos de magistério. A história da Igreja já viu isso antes, antipapas, cismas, conclaves disputados por séculos. A Igreja sempre encontrou uma saída através da fidelidade ao direito canônico e à tradição. O que torna este momento diferente é que, pela primeira vez, um órgão jurídico do Vaticano confirmou que a investigação está em andamento. Se a investigação confirmar que a renúncia foi inválida, todo fiel católico se deparará com apenas uma pergunta: o que fazemos agora? A resposta não está no pânico, mas na tradição na missa de todos os tempos, que nenhum antipapa tem o poder de suprimir porque pertence a Cristo, não aos homens. Bento XVI tinha um lema episcopal: Cooperatores Veritatis, colaboradores da verdade. Talvez essa verdade esteja finalmente emergindo, mesmo pelos corredores dos tribunais do Vaticano.